A inflação é uma doença terrível que afeta muito profundamente o tecido social, desgasta os valores das coisas, desgasta as rendas e os patrimônios. Então, o que geralmente acontece nesse período de inflação é que você tem, vamos dizer assim, um aumento da desigualdade. A inflação traz um custo de gestão muito grande, tanto para o governo quanto para as empresas e para os indivíduos. Em inflações muito altas, a sociedade se desorganiza, as instituições passam a funcionar mal. Então não é que você tem uma sociedade que vai bem e a inflação fica muito alta como se fosse um problema à margem. Ela não é um problema à margem. E a inflação, os zeros, o dinheiro, está na memória de todo mundo, na mais tenra idade. Cada um de nós foi no colégio com dinheiro, chegou na cantina e a coisa subiu de preço. E nesse momento, a criança, como a dona de casa do supermercado, aprende o que é o valor real das coisas e que o valor real das coisas não é o que está escrito no dinheiro, que quem toma conta do dinheiro não está fazendo o seu trabalho direito. O segredo real foi, primeiro, se descartar qualquer congelamento. Olha, não tem congelamento. Segundo, evitar surpresa. Olha, vamos fazer um plano em etapas, pré-anunciado. Isso deu digamos assim, uma previsibilidade para a população que sabia como uma nova moeda ia ser construída. Todo mundo sabia, né, do dia que ia começar o plano, como ele seria, como se transformaria a moeda velha na moeda nova, como se transformaria a URV em real. Então houve todo um processo de introdução da nova moeda, e isso fez com que a entrada da economia na era do real se desse de uma maneira mais tranquila possível, né? E foi criando um clima, portanto, de que havia rumo, havia ali um projeto que ia além do que uma simples tentativa de acabar de uma maneira artificial com a inflação não sustentavelmente. O Plano Real foi muito importante porque criou a base para o Brasil que acontece hoje. Quer dizer, a partir daí o Brasil pôde pensar em reformas, em mudanças estruturais. O real permitiu que um país livre do véu, do espesso nevoeiro, que era uma inflação alta, crônica e crescente, nesses níveis que eu mencionei, pudesse identificar os seus outros inúmeros desafios na área econômica, na área social e na área política e institucional. Quando você controla a inflação, aos poucos os horizontes de crédito e financiamento
as pessoas começam a ter uma previsibilidade nas suas vidas. O Brasil hoje é muito sua e da vitória nessa batalha tão transcendente. Em algum momento nesse trajeto, eu e outros nesse caminho, a gente percebe que a gente está fazendo uma coisa de importância histórica. Eu acho importante dizer que sem a existência de um Banco Central e de um funcionarismo profissional, competente, dedicado, né, do Banco Central, nenhum desses planos teria sido exitoso. E aí o papel do Banco Central foi importante, porque mesmo naqueles momentos de inflação alta, o Banco Central sempre foi visto como um órgão técnico que tinha competência e que tinha, vamos dizer assim, credibilidade. No dia certo do Plano Real, todo mundo foi aos bancos, à agência bancária, trocar notas, e havia notas de real em número suficiente. Então, essa eficiência de fazer emissão, distribuir notas pelo Brasil inteiro, calcular mais ou menos quantas notas precisaria em cada lugar, é um grau de eficiência operacional, operação daquela magnitude, fantástica. Foi uma operação complexa, ela parece às vezes simples, mas trocar um numerário é uma operação complexa, ainda mais naquele momento, né, que a gente vivia lá atrás. Também do ponto de vista operacional, o Banco Central era a agência que respondia às dúvidas sobre a nova moeda. Então, a população tinha dúvidas, entende? Para quem você pergunta, para o Banco Central. Aqui se organizou um esquema de atendimento telefônico que mobilizou para cima de centenas de funcionários da casa. Às vezes chefes de departamento atendiam o telefone, pessoa, para perguntar como vai ficar a conta de luz aqui com a URV. Teve casos de a gente levar esses assuntos para o nossa reunião semanal do plano. Gente, tem um problema aqui do contrato com equivalência salarial, como é que a gente resolve? É a singularidade que esse plano teve de atentar por fato que a moeda pertence ao cotidiano do cidadão de um jeito muito íntimo. A gente, olhando hoje em retrospectiva, a gente fica impressionado como as pessoas adotaram o RV, né? Porque legalmente falando não tinha tanta força, mas como a gente fez um movimento grande do Banco Central explicando o que era, do call center, no final das contas teve essa coisa da credibilidade do Banco Central, do desejo das pessoas de sair daquele movimento de inflação alta e, vamos dizer assim, da contribuição que o Banco Central deu. Segundo aspecto partimos para uma gradativa emancipação do Banco Central. Primeiro mudando o Conselho Monetário Nacional, que era um conselho com representação classista. O Banco Central virou um membro do Conselho Monetário, chegou a ter só 25 membros, e aí dentro do Conselho tem os presidentes dos bancos federais, tem ministros gastadores, tudo errado, todo mundo que não deve estar no conselho que vai decidir sobre moeda e regulação do crédito da moeda. Nós fizemos tudo errado. Para consertar, o fundamento número 0, se um era o fiscal, o 0 era reorganizar e inventar a governança da moeda, colocando o Banco Central no centro do processo de controle da moeda. Então foi nesse momento que a gente reduziu o Conselho Monetário a 3 membros. A segunda medida era tornar o Banco Central independente. Nós não conseguimos fazer, porque havia na época o entendimento que precisava emenda constitucional. Então houve um acordo com o ministro e depois o presidente Fernando Henrique, que o Banco Central teria independência de fato, embora não formal. Independência formal só veio mais tarde, mas já foi um avanço. E aí, junto com isso, como parte importante da reinvenção da governança da moeda, veio a criação do Copom. É difícil imaginar como é que era antes do Copom, né? E antes do Copom, claramente, a taxa de juros é fixada dia a dia.
Até então, como que se decidia a taxa Selic? Era uma decisão do diretor de política monetária em acordo com o presidente do Banco Central. Então não era um tema que era discutido formalmente na diretoria. E daí veio essa ideia do Copom, inspirado muito na experiência de alguns outros bancos centrais, notadamente do Bundesbank, né, alemão. O Copom, com a comunicação do Banco Central, que foi melhorando ao longo do tempo, você tem uma certa previsibilidade. É claro que pode mudar a taxa de juros de um dia para o outro, numa situação emergencial, mas a parte de emergências, se tem uma certa estabilidade, tem uma certa previsão. Eu acho que se reconhece no Brasil que o Banco Central é uma das instituições públicas mais eficientes que existe, que consegue, de fato, prestar um serviço à população de qualidade, não apenas na atuação, por exemplo, da política monetária, mas em outras áreas, né? Ela se tornou uma instituição muito mais robusta e menos permeável à influência de grupos de interesse. Acho que primeiro a gente passou por um desafio de ter a credibilidade na moeda, né? Então acho que ele é um desafio que ele nunca está vencido, você sempre tem que estar, como se fosse uma planta, você sempre tem que estar regando. É um trabalho permanente. A inflação não vai embora, ela está ali. O foco dessa casa é evitar que aquilo volte, né? O real passou por várias provas, muitas delas causadas por eventos externos ao país, e o real resistiu bem, né? É uma discussão toda sobre o processo de consolidação do real. Não foi um ato mágico assim que, num rápido movimento, acabou com a hiperinflação no Brasil e passou a estar instantaneamente incorporada ao DNA, à cultura brasileira. Foi preciso um esforço longo para consolidar o real. Eu acho que os desafios são de duas naturezas, né? A estabilidade da moeda, ela depende, claro, muito do trabalho do Banco Central, da adesão plena ao regime de metas. O Plano Real gerou o sistema de metas. Então acho que tem um desafio muito grande no avanço, vamos dizer assim, no aperfeiçoamento, né, do sistema de metas na parte de política, mas também na parte de comunicação. A gente tem tentado fazer isso, como comunicar melhor, como diminuir o ruído da comunicação. Onde estão os nossos grandes desafios para os próximos 30 anos tem a ver com, na área macroeconômica, com a parte fiscal. A gente tende a tomar decisões de aumento de gastos que vão se acumulando, como se fossem camadas geológicas que vão se superpondo assim. Mesmo olhando do ponto de vista monetário, é importante você ter esse alicerce fiscal. Esse me parece ser um grande desafio macroeconômico. Nenhuma moeda sobrevive se você for irresponsável fiscalmente por um período bem longo de tempo. Pode ser irresponsável fiscalmente por um período curto. Se for período longo, muito longo de tempo, acaba minando, digamos assim, a estabilidade de preços. No caso do Banco Central, além da manutenção da sua autonomia, eu diria que o grande desafio é o Banco Central estar à altura das inovações financeiras que já estão ocorrendo e que vão ocorrer ao longo dos próximos anos. Esse mundo de inovação digital é um mundo que, de um lado, o Banco Central está na vanguarda, mas que vai apresentar desafios o tempo todo. Então o Banco Central vai precisar continuar na vanguarda. Eu tenho certeza que vai. Eu acho que a gente tem tudo para dar um exemplo, né, até para o mundo, de como a gente vê e como a gente consegue modernizar o sistema financeiro pensando, né, no que é a intermediação financeira do futuro de forma mais digitalizada. O outro risco é sempre o risco da democracia não se manter. Porque num sistema democrático, o que acontece? O político que deixar inflacionar perde a eleição seguinte. Num sistema democrático, com eleições, tem um incentivo para os políticos evitarem que a inflação volte. Num sistema ditatorial não tem. Eu acho que governos diferentes, por razões diferentes, têm tentações, vamos dizer assim, que acabam fazendo com que você possa eventualmente perder a credibilidade na moeda, então a gente tem que estar atento a isso. No 30º ano do real, é a primeira vez que tem uma alteração de presidente da República com o presidente do Banco Central, que tem que conviver com o presidente da República, que não foi quem o nomeou. É diferente, melhor, facilitou a transição política,
facilitou um aspecto muito importante da democracia, que é a alternância do poder, que tem que acontecer, claro, é da democracia, e ela precisa ser suave. Essa nova dinâmica dos mandatos, ela é o tema que se apresentou, foi resolvido. Temos outros, tem alguns vivos, muito vivos agora, vamos ter outros e outros e outros, e o Banco Central será sempre o centro dessa conversa.